Olá, mamãe, papai, que bom que vocês estão aqui para essa aula. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, como sempre, que hoje o tema é quente. Vamos falar aqui sobre o cérebro da criança. Essa aula foi baseada no primeiro capítulo desse livro, que tem o mesmo nome da aula, O Cérebro da Criança, do autor Daniel Siegel. Caso você queira ter acesso ao livro, ele está disponível para venda, mas aqui dentro da plataforma eu sempre vou trazer elementos desse livro para dentro das aulas, porque ele é muito legal. As informações que tem aqui são riquíssimas, tá? E vai estar tudinho aqui para você. Caso você não tenha tempo, não queira fazer a leitura, fica tranquilo que você vai ter acesso a tudinho aqui. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho como que funciona o cérebro da criança. Geralmente, os pais sabem como cuidar da saúde física das crianças. Por quê? Tem muito mais informação sobre isso hoje em dia, né? Então, assim, qual temperatura é febre, né? A partir de qual temperatura é febre? Como limpar um corte? Quais alimentos são mais adequados? Enfim, questões sobre a saúde física da criança, a gente tem mais acesso a essas informações. No entanto, muitos pais ainda não têm informações básicas sobre o cérebro dos filhos, né? Porque é ainda um conhecimento pouco divulgado, infelizmente. Estamos aqui para mudar um pouquinho essa realidade, tá? Então, assim, considerando a importância do cérebro no comportamento das pessoas e, consequentemente, no comportamento dos nossos filhos, hoje em dia esse conhecimento é fundamental dentro da parentalidade, dentro aí dos processos de educação de filhos. E por isso que ele está aqui nessa plataforma como uma aula base para você poder depois entender todo o resto, tá? O cérebro, então, é o grande responsável por questões como disciplina, tomada de decisões, autoconhecimento, aprendizagem escolar, laços afetivos e muitas outras funções. O cérebro determina quem somos e o que fazemos. E como ele se molda através das experiências que a gente vive, saber sobre o seu funcionamento vai nos ajudar, enquanto pais, a tomar melhores decisões sobre as ações dos nossos filhos. E, claro, qual a melhor forma de conduzir a educação deles, tá? Antes da gente continuar, vou fazer um parênteses aqui, que muitas vezes eu recebo no consultório dúvidas, né? Desse tipo. Renata, qual a melhor forma de agir diante de uma desobediência, diante de uma teimosia, ou diante de alguma situação que foge do controle dos pais? E esse entendimento aqui sobre o cérebro da criança vai ajudar muito você a ter um pouquinho mais de segurança aí na sua prática. Um outro ponto é que, entendendo como que funciona o cérebro da criança, a gente consegue oferecer para os nossos filhos experiências mais assertivas, ou seja, mais adequadas, né? E modificar as técnicas que a gente utiliza, às vezes, na formação da nossa criança, vai ajudar ela a ser mais forte, mais resiliente, mais saudável emocionalmente, né? Então, às vezes, as técnicas, os recursos que a gente está utilizando não estão sendo eficientes para a gente fazer essa transformação, para a gente criar um filho emocionalmente mais saudável. Quando a gente passa a ter esse entendimento sobre o cérebro, a gente muda um pouco a abordagem, muda um pouco a forma de lidar. E isso vai ajudar, né, no desenvolvimento saudável aí, na saúde mental dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, vamos seguir adiante aqui com os conceitos fundamentais. Entender o cérebro não significa que você não viverá mais frustrações na hora de educar. Bom seria, né, gente, se a gente tivesse uma fórmula mágica que fizesse tudo ficar simples, fácil, como diz uma colega minha, que a gente tivesse um botão que a gente aperta e resolve aí os principais problemas, né? Então, isso não vai acontecer, tá? Mas servirá para que você compreenda melhor os seus comportamentos e faça os manejos com maior eficácia nas situações difíceis, criando, assim, uma relação mais sólida e harmoniosa com a sua criança. Vamos aprender, então, a moldar o cérebro das nossas crianças. E para isso eu vou ilustrar com uma história real, tá? Uma vez eu recebi uma família para orientação que estava muito preocupada em como que eles iam contar para a filhinha de 3 anos que a avó tinha falecido. Eles estavam evitando o assunto e não sabiam mais como responder quando a Maria, tá? Eu vou colocar Maria aqui, que é um nome fictício, porque a gente sempre preserva o sigilo, né? As informações dos nossos pacientes. Mas vamos dizer que a Maria perguntava muito sobre quando que a vovó ia sair do hospital. E os pais não conseguiam responder, não sabiam o que dizer, até onde falar, né? A Maria, ela já estava bastante impactada com a ida da avó para o hospital, porque só se falava disso na família, né? As pessoas perguntavam e tudo mais, e ela tinha tido um infarto. E tudo isso aconteceu muito rápido. Então, a mãe da Maria estava fragilizada, porque ela tinha acabado de perder a sua mãe, e aí ela chorava escondida, ela tentava disfarçar quando a Maria se aproximava, ela não queria mostrar para a filha o quanto ela estava triste com aquela situação. Quando a Maria perguntava, ela dizia que estava tudo bem, ela tentava sorrir, enfim. Ela não abordava o assunto com a Maria de forma sincera. Aí nessa primeira sessão veio os dois, né, o pai e a mãe. Eu ouvi bastante essa mãe, eu ouvi o desabafo dela, diante de toda a tristeza que ela estava sentindo, porque ela precisava desse espaço, nesse primeiro momento, né?
Ela, claro, chorou muito, ela falou tudo que ela estava sentindo. O marido também disse que estava perdido e bastante sensibilizado com a situação, né, da esposa e da filha. E aí a gente combinou nas sessões de orientação que assim que a mãe se sentisse capaz, ela iria conversar com a Maria e explicar exatamente o que tinha acontecido. Claro, numa linguagem infantil que a Maria pudesse entender, né? A mãe, no primeiro momento, ficou receosa, ela ficou em dúvida se era mesmo o melhor caminho, mas, como ela veio em busca de uma orientação, e eu expliquei para ela que isso seria importante, ela aceitou. Aí, combinamos, né, que assim que ela contasse para Maria, ela ia voltar, eles iam voltar para a sessão. Então, ela me contou depois que poucos dias após a sessão, ela já se sentiu mais preparada, e numa oportunidade que a Maria perguntou da avó, a mãe chamou ela para conversar e disse que a vovó tinha sentido uma dor muito forte no coração. Gente, eu achei demais a forma como essa mãe conseguiu explicar para a criança. Ela falou assim, que a vovó tinha sentido uma dor muito forte no coração e precisou ir para o hospital. E que lá o médico percebeu que o coração da vovó estava muito fraquinho e que então ela precisaria ir para perto de Jesus, pois só Jesus saberia cuidar melhor da vovó e deixá-la bem de novo. E aí a mãe foi respondendo, né, mais perguntas sobre, da Maria, sobre a avó, e aí a mãe começou a chorar, naturalmente, né, aquela situação deixou ela muito sensibilizada, ela começou a chorar, e aí ela acabou confessando para Maria que ela estava muito triste, porque ela não iria mais ver a vovó, mas que ao mesmo tempo ela se sentia bem, porque ela sabia que a vovó estava sendo cuidada por Jesus, e que ele era tão bom que ele tinha dado uma estrelinha no céu para a vovó, e que todas as vezes que a Maria sentisse saudade, ela poderia conversar com a vovó olhando para a estrela, né, ou na imaginação dela falando com a estrelinha que a vovó iria ouvi-la. Lembrando que a Maria tinha 3 aninhos na época, tá? A Maria disse que queria ver a vovó no céu naquela mesma noite, e daí elas combinaram, né, de ir para o quintal lá da casa para esse ritual. E aí, aqui eu tenho que abrir um parênteses, tá, pessoal, para falar que o recurso que a mãe encontrou, claro, foi baseado numa crença religiosa que ela tem e que não é questionável, tá? A gente nunca questiona as crenças e a forma como a mãe encontra para lidar com as questões. Nesse caso, eu achei que até ela foi super adequada, porque para Maria isso sanou a dúvida, sanou as inseguranças que ela tinha. A partir daquele dia, a Maria começou a contar para todo mundo que ela via, todo mundo que ela encontrava, que ia, né, visitar na escola, enfim. Começou a falar com aquele jeitinho dela, de criança, super simples, e ainda bem completo, né, da situação, o que tinha acontecido com a vovó. Ela contava do jeitinho dela. E no começo ela falava muito sobre isso, e a mãe percebeu que com o passar do tempo ela já não dizia mais com tanta tristeza, mas que ela falava com orgulho, assim, que ela tinha uma avó, que era uma estrelinha lá no céu, né? Ela começou a mudar até o jeitinho de falar, não era mais um lamento, já era com um pouco mais de aceitação, né? Então, a mãe, daí eu sugeri para a mãe que ela iniciasse um processo terapêutico para que ela pudesse elaborar esse luto, e ela foi, ela aceitou, mas ela também continuou vindo para as orientações. E aí, ela foi informada, né? Eu conversei com ela dentro da orientação sobre tudo que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Por que ser transparente com a Maria funcionou? Que ela tinha essa dúvida, né? Nossa, Renato, mas por que isso funcionou? E aqui eu vou fazer uma observação que eu esqueci de falar, que antes dessa conversa que a mãe teve com a Maria, uma das queixas que a mãe trouxe para a terapia era que desde a morte da avó, a Maria voltou a fazer xixi na cama, que ela já tinha desfraldado, ela começou a fazer, né, de novo, escapes assim durante a noite, e que durante o dia ela estava muito irritada, ela estava apresentando uma irritabilidade fora do comum, né, que a família não identificava antes. Então, esses comportamentos apareceram depois do falecimento da avó, mas a mãe não entendia, porque a criança não sabia o que estava acontecendo, então como que ela estava apresentando essas coisas, né? A mãe tinha dúvidas se estava mesmo relacionado ao falecimento da avó. E esse intervalo entre a morte da avó e a conversa que a mãe teve com a Maria foi de mais ou menos uns 3 meses, tá? Após a conversa da mãe, a Maria foi diminuindo esses comportamentos e logo cessou. O xixi na cama parou rapidamente e a irritação também foi diminuindo de frequência. Então, vamos entender aqui o que aconteceu com a Maria, tá? De volta aqui para o nosso slide, vou trazer agora essas informações que eu levei para essa mãe, né? Por que funcionou conversar com a Maria sobre o assunto, claramente? Normalmente, os pais tendem a querer disfarçar e desviar o assunto quando a criança pergunta. Eu recebo muito isso no consultório. Ah, eu acho que ela é muito nova, eu acho que ela não vai entender, eu acho que isso não é assunto de criança, né? E aí, é natural, tá, gente? Isso daí é um processo que a gente faz de proteção, né? A gente quer proteger o nosso filho do sofrimento. E aí a gente acaba achando que poupar a criança desse tipo de sofrimento é o melhor caminho, né? Ou acreditam que a criança ainda não consegue compreender e que, portanto, não vai adiantar falar sobre o assunto com ela. Mas, na verdade, o que acontece é que, assim, ó, como os pais, né, você, vive uma experiência dolorosa diante de um luto, diante de uma situação difícil,
você acaba projetando que a criança vai experimentar essa mesma dor, esse mesmo sentimento. Só que a gente tem que imaginar que a criança não tem a mesma percepção da vida ainda que a gente tem. Ela não tem a mesma expertise de vida que a gente tem. E, claro, nem o mesmo entendimento abstrato, né, de questões, por exemplo. O que é um entendimento abstrato? Questões como morte, saudade, amor, coisas que a criança não consegue apalpar nem ver. Então, tudo que a criança não vê e não sente, não pega na mão, ela demora para entender. Ela vai entender isso lá por 6, 7 anos. Antes disso, eles não fazem esse tipo de abstração. A vida da criança é muito concreta. Ela compreende melhor aquilo que ela pega ou que ela está vendo, tá? Quando a gente, mas, né, vamos entender isso daqui, ó, que quando a gente não explica para a criança os fatos, ela fica insegura. E aí ela vai criar fantasias que podem gerar medo e ansiedade. Medo ou ansiedade. É muito importante vocês entenderem isso, tá? Que a incerteza de não saber o que está acontecendo gera medo. E o medo pode gerar comportamentos inadequados. O xixi na cama e a irritação da Maria eram demonstrações indiretas de que ela não estava satisfeita com essa falta de entendimento, com essa falta de explicação. Ela queria saber da vovó e ninguém falava para ela onde a vovó estava. Isso deixava ela insegura, ansiosa, ela não entendia por que a vovó tinha sumido de repente, e aí ela começou a ter esses comportamentos, né? O xixi na cama e a irritação eram sintomas de uma falta de entendimento, de uma falta de compreensão. Então, não falar sobre o assunto deixa a criança confusa e não vai minimizar os sentimentos dela. Então, a gente acreditar que vai poupar a criança, na prática, não vai funcionar. O sentimento dela vai continuar ali. E aí, o que acontece? A gente não consegue ajudar a criança a lidar com isso, a gente cria uma barreira, tá? Quando a Maria soube o que aconteceu, aqui no caso do exemplo que eu trouxe, ela pôde concretizar essa situação e ressignificar isso, tá? Então, quando ela repete, conforme ela foi repetindo várias vezes, até que ela pudesse, vou pôr entre aspas aqui, digerir a situação, sabe? Ela foi se familiarizando com o que tinha acontecido. Então, a criança é isso, né? Ela vai repetindo, repetindo. Na verdade, o adulto também. Muitas vezes a gente ouve, né, as pessoas, assim, falar várias vezes da mesma coisa. É uma forma de elaborar, de ressignificar aquela situação, de se familiarizar com o que aconteceu, que foi o que a Maria fez, né? E aí, com o tempo, ela foi precisando contar cada vez menos sobre o assunto. Por quê? Esse fato foi incorporado na vida dela, virou parte da vida dela, virou parte da sua história, e ela pode voltar a sua rotina normal aí de uma criança de 3 anos, tá bom? Por que eu escolhi, então, essa abordagem com a mãe? Por que eu sugeri para a mãe que ela conversasse com a Maria sobre esse assunto e explicasse? Eu vou explicar aqui para vocês por que a orientação que eu dei para a mãe funcionou, tá? Como que isso acontece no cérebro? O nome que a gente vai dar para isso chama-se integração. O que a mãe da Maria fez com ela, através da orientação que eu dei, foi um processo de integração, tá? Então, assim, ó, no cérebro existem várias partes, né? O cérebro é dividido em várias partes diferentes e cada parte tem uma função específica, tá? Por exemplo, eu coloquei um esqueminha aqui para que vocês pudessem entender, ó. O lado esquerdo do cérebro é um lado que nos ajuda a pensar logicamente, a organizar, por exemplo, o pensamento em frases, né? Está associado à comunicação verbal, raciocínio e à razão. Até se você olhar ali na figurinha, né, ó, tem lá, é um lado mais literal, mais lógico, mais de ordem, de sequenciamento de regras, tá? Então, é um lado mais lógico. O lado direito do cérebro, ele já é o lado dos sentimentos, das emoções, ele ajuda a gente a perceber sinais não verbais, né? É algo, então, mais abstrato, mais da imaginação, enfim, dos sentimentos, das sensações, das emoções. Aí tem a parte baixa do cérebro, que nos permite agir por instinto e tomar decisões que garantem a nossa sobrevivência. E também é mais ligada a funções cognitivas, como atenção e memória, por exemplo, tá? E a parte alta, né, aqui do cérebro, ela já está mais ligada à criação de laços afetivos, tomadas de decisões éticas, morais, princípios, leitura corporal, tá? Então, é claro, né, assim, é difícil a gente rachar o cérebro igualmente em 4, mas existe essas funções que estão em partes diferentes do cérebro. É claro que isso é didático, né, para a gente poder entender o funcionamento, tá? Então, vamos dizer assim que é como se o nosso cérebro tivesse várias personalidades, tá? Não é isso, mas vamos usar aqui de uma forma ilustrativa. Então, assim, algumas funções são mais racionais e reflexivas e outras mais impulsivas, mais reativas. E isso nos ajuda a entender por que a gente age diferente em momentos ou contextos diferentes, tá? Então, o segredo... Aqui, ó, já estou avançando aqui nos slides.
Então, né, o segredo é ajudar essas partes do cérebro a trabalharem juntas, trabalharem bem juntas, ou seja, de forma integrada, tá? A integração permite que as diferentes partes do cérebro atuem juntas, como um time, cada uma com a sua função importante no todo. Vamos imaginar o nosso corpo físico, tá? Ele possui vários órgãos, certo? Desempenhando várias funções. Mas, apesar de eles terem a sua função específica, eles codependem um do outro. Então, há uma complementação um do outro e eles precisam trabalhar juntos para o corpo funcionar integralmente de forma saudável, certo? Então, cada um deles tem que fazer o seu trabalho individual e, ao mesmo tempo, trabalhar de forma integrada. Por exemplo, o coração, né, o pulmão, o estômago, o cérebro, tá? Então, vamos imaginar por esse aspecto. Cada um com a sua funçãozinha, mas eles fazem parte de um todo, então eles têm que estar integrados também. Quando as partes do cérebro não conseguem trabalhar de forma coordenada e equilibrada, alguma coisa dá errado, né? Então, assim, os nossos filhos também, quando eles não estão integrados, eles agem por impulso, eles podem ficar confusos, e a gente compreende que eles não estão integrados pela situação de caos que se instala, né? Então, quando a criança está caótica, você já pode saber que ela está desintegrada, tem alguma coisa que não está dando liga ali, tá? Então, choro, birra, agressões, são exemplos aí de momentos em que a criança está desintegrada, tá? Para que essa integração ocorra, precisamos unir o cérebro tanto na horizontal, né, que é o lado esquerdo trabalhando bem com a emoção, é o lado da lógica esquerda trabalhando bem com a emoção do hemisfério direito. Então, lógica, razão e emoção trabalhando juntas. E também temos que uni-lo na vertical, as partes altas do cérebro que permite a nossa reflexão, a análise das situações sobre os nossos atos, né? Em harmonia com as partes baixas, que estão ali mais preocupadas com as reações instintivas e com a nossa sobrevivência, tá? Então, o objetivo é que isso tudo funcione de uma forma integral. Como fazer a integração? Na figurinha ali, né, eu trouxe o exemplo de um cérebro que está desintegrado, como se fosse lá peças aí de um quebra-cabeça que não estão montadas, e de outro lado um cérebro integrado, ou seja, as pecinhas encaixadinhas uma na outra, funcionando como deveria, tá? Bom, os cientistas descobriram que o cérebro é plástico. Vocês já devem ter escutado falar isso em algum momento, da plasticidade cerebral, ou seja, ele é moldável. O que é isso, Renata? Isso significa que ele muda fisicamente mesmo ao longo da vida, e não apenas na infância, tá? Muitas pessoas acreditavam, até recentemente, que o cérebro era moldável apenas na infância, mas hoje a gente sabe que não, que né, nós somos fluidos, ao longo de toda a vida a gente consegue mudar as nossas funções cerebrais. E o que molda o nosso cérebro é a experiência que a gente vivencia. Por isso que a gente fala tanto e bate tanto na tecla de que criança precisa vivenciar experiências. São as experiências que a gente vivencia que vai mudar essa estrutura física do nosso cérebro, que vai proporcionar novas ligações cerebrais e vai fazer com que o nosso cérebro fique cada vez mais ativo, mais habilidoso e mais saudável, tá? Existem o que a gente chama de podas neurais, que elas acontecem ao longo de toda a vida, que são assim, vamos colocar que são limpezas que o nosso cérebro faz, aqueles neurônios que não estão sendo muito utilizados, eles estão sem função, então vamos dizer que eles são substituídos ali por novas ligações, ou o cérebro ele atenta mais para aquelas ligações que estão mais ativas e fala assim, puxa, aqui é importante, então eu preciso manter esse lado aqui ativo, porque ele está sendo bem utilizado. E aquelas funções que não estão sendo muito utilizadas, ele acaba eliminando. Vamos dar um exemplo aqui, uma criança que nunca tem acesso à música, tá? Então, aquelas funções cerebrais que iriam ocorrer enquanto a criança ouve música ou enquanto ela desenvolve habilidades musicais, se aquilo não está sendo utilizado, ele tende a ser eliminado. Né? Então, vários momentos da nossa vida a gente vai tendo essas podas. Então, aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente ativa dentro do nosso cérebro vai permanecer. E aquilo que a gente não usa muito tende a ser eliminado. Tá? Então, isso é importante a gente entender que quanto mais amplas as experiências da criança, menos podas ela vai ter. Né? E mais ativo o cérebro dela vai ser. Tá? Então, o que é básico assim para que o cérebro desenvolva bem? Ele precisa de alimentação adequada, nutritiva, né? Comida de verdade, que o nosso cérebro, o cérebro faz parte o quê? De um corpo que é biológico, né? Que é da natureza. Então, precisa de alimentação, alimentação natural, alimentação de verdade, que é aquilo que ele está predisposto a receber, a processar, aquilo que ele precisa, que tem as vitaminas e os nutrientes que ele precisa para funcionar de forma saudável. Então, ele precisa de alimentação saudável, de sono, né? A criança precisa dormir, gente, a noite toda. É importantíssimo para o desenvolvimento cerebral da criança que ela durma uma noite toda. E, claro, os estímulos adequados, que são as experiências, tá?
A genética, pessoal, ela influencia sim, tá? No comportamento, mas lembra que eu falei na aula da personalidade? A genética, ela vai influenciar mais no temperamento da criança, que é aquela predisposição, aquela sensibilidade que a gente tem para responder aos estímulos do ambiente, tá? É aquela sensibilidade que a gente tem para sentir ou ser impactada pela experiência. Agora, as ações que a gente tem, o nosso comportamento, ele é influenciado pelo aprendizado que a gente tem dentro desse ambiente. Então, assim, ó, as músicas que a gente ouve, né, como eu citei o exemplo aqui da música, pessoas que estão ao nosso redor, o acesso que a gente tem a coisas que a gente vai aprender, a habilidades que a gente vai desenvolver, o tipo de disciplina que a gente recebe, as emoções que a gente sente, tudo isso vai afetar o desenvolvimento do nosso cérebro. E aí que pais entram, é aí que você entra, porque a gente pode fazer muita coisa para proporcionar aos nossos filhos experiências que vão ajudar a desenvolver um cérebro forte, resiliente, bem integrado, ou seja, saudável emocionalmente. Gente, eu começo a falar demais, a minha voz vai sumindo. Então, assim, exemplos, né, do que você pode fazer para ajudar aí a desenvolver o cérebro do seu filho. Conversar com a criança sobre as experiências dela, lá quando ela era pequenininha, que ela não lembra, quando ela tinha 1 aninho, 2 aninhos, contar coisas que aconteceram, momentos que vocês vivenciaram, isso ajuda ela a ativar ali no cérebro dela memórias afetivas. Conversar com os filhos sobre os seus próprios sentimentos também vai ajudar a desenvolver a inteligência emocional das crianças, né? Porque elas conseguem, baseado no seu relato de como você se sente, a criança consegue compreender melhor os próprios sentimentos dela e também os sentimentos das outras pessoas. Ou seja, é assim que a gente acaba desenvolvendo na criança a empatia. Por exemplo, outro exemplo, né? Crianças tímidas, tá? Se seu filho é uma criança tímida, se ela for encorajada a enfrentar situações de timidez, aquelas situações de insegurança, ela vai perdendo com o tempo a inibição. As crianças que são muito protegidas ou poupadas, né, assim, que elas não são colocadas em situações difíceis ou de enfrentamento, vamos colocar assim, tende a manter essa timidez e a recuar cada vez mais diante das situações que causam ansiedade nela. Então, ela sempre vai querer fugir dessas situações que deixam ela tímida, e isso vai fazer com que ela se retraia cada vez mais. Então, a gente ajuda a nossa criança, ajudando ela a enfrentar as dificuldades e não protegendo ela, colocando ela dentro de uma bolha, né? Isso aí não vai ajudar a desenvolver o cérebro da nossa criança. Então, assim, todas as experiências que a criança tiver contato, vai fazer com que ligações sejam criadas ali dentro do cérebro. Então, vamos pensar assim, a criança que fica horas diante de uma tela vai criar determinadas ligações cerebrais. Atividades educativas, esporte, música, por exemplo, vão criar outros tipos de ligações. Interações humanas, né? Tempo com a família, socialização, vão criar determinadas relações ali, neuronais. Então, tudo que acontece com a gente interfere no desenvolvimento do nosso cérebro. Por isso que a gente tem que ampliar, sabe, proporcionar experiências diversas aos filhos. É isso que vai ajudar no processo do cérebro dele se tornar cada vez mais completo. Por isso que hoje em dia a gente fala para tomar muito cuidado com as crianças muito presas dentro de casa, sem acesso à natureza, sem acesso à exploração do mundo delas, do ambiente, e muito tempo nas telas. Isso vai limitar demais o desenvolvimento neuronal das crianças, tá? O cerebral, né? A pandemia nos trouxe essa grande dificuldade, porque as crianças foram podadas de muitas coisas e tiveram, sim, prejuízos com isso, prejuízos que não voltam, tá? Vamos dizer assim, que vai haver um delay aí, houve uma quebra nesse desenvolvimento, infelizmente. Então, agora que as coisas vão retomando, conforme as coisas vão retomando, é importante que a gente tente suprir isso da melhor forma possível, levando essas crianças a experimentar coisas novas, atividades novas, momentos novos, se socializar com pessoas. Isso vai ser fundamental, tá? Vamos imaginar uma orquestra, onde todos os músicos têm que tocar muito bem o seu instrumento, mas quando eles tocam juntos, em harmonia, eles conseguem um resultado muito mais impactante do que cada um tocando individualmente. Então, é lindo ver cada um tocando, mas quando eles se juntam numa orquestra e eles tocam em harmonia, não é muito mais lindo? Então, é isso que a gente quer para a nossa criança, ajudar o cérebro dela a se tornar integrado como uma orquestra, para que ela possa usar ao máximo todos os seus recursos mentais, tá bom? Antes de eu passar para o próximo slide, eu quero explicar aqui, então, voltando lá no exemplo da Maria, foi isso que a mãe da Maria fez, tá? Ao explicar para a Maria o que tinha acontecido com a avó, a situação se tornou lógica para a Maria, então ativou lá o lado esquerdo do cérebro dela. E ao permitir que a Maria contasse, porque daí a mãe não podava ela de contar várias vezes para as pessoas, né? E quando a mãe permite isso,
alivia as emoções de confusão e de insegurança que a Maria sente, né? Então, também ativa ali as funções, ao lado direito do cérebro, o lado mais emocional. E essa postura fez com que a Maria pudesse, então, interligar esses dois lados do cérebro e lidar com a morte da avó de uma maneira que fizesse sentido para ela. Então, agora as coisas estavam mais claras, ela podia elaborar o que ela sentia de forma racional, de forma lógica. Se a mãe não tivesse explicado o que aconteceu, o que poderia acontecer com a Maria? Pensem um pouquinho. Se continuasse da forma como estava, vamos dizer que os medos e as dúvidas que a Maria tinha iam ficar pendentes, não iam ficar bem resolvidas. Vocês já devem ter escutado isso. Questões mal resolvidas. Tenho questões mal resolvidas. É isso. Questões mal resolvidas são questões que não foram explicadas, que não foram clareadas e não tiveram a possibilidade de serem ressignificadas. Isso já vinha sendo apresentado pela Maria na forma de xixi na cama e de irritabilidade. Então, isso aí tenderia a piorar cada vez mais e a, às vezes, ampliar para outros comportamentos, tá? Então, é muito comum quando a gente não ajuda a nossa criança a entender os sentimentos eles vão aparecer de qualquer forma, né? Mas aí vão aparecer também comportamentos ligados a isso, que muitas vezes a gente não consegue relacionar, comportamentos inadequados, né? Que estão ligados a esse trauma, vamos dizer, e que às vezes a gente não relaciona. Nesse caso, a Maria conseguiu, né, usar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro dela ao mesmo tempo, o lado da razão e o lado da emoção. E aí ela pôde voltar a ser uma criança de 3 anos sem traumas, tá? Sem ter travado naquele momento da vida dela. Sem que fosse dominada por esses medos ou essas dúvidas, essas inseguranças que ela tinha sobre a avó. E sem que a morte da avó atrapalhasse o seu desenvolvimento normal. Então, geralmente, os nossos traumas, eles resultam de situações que aconteceram na nossa vida e que não foram esclarecidas, que não houve o entendimento. Então, fica mal resolvido, tá? A falta de integração do cérebro é normal em crianças pequenas, tá, gente? Não dá pra gente esperar que eles já bem novinhos tenham um cérebro integrado. Por quê? Porque a criança está em desenvolvimento, ela é um ser imaturo ainda, tanto emocionalmente, psicologicamente e também corporalmente, né? Neurologicamente, ela também ainda está em desenvolvimento. E essa falta de integração da criança é a grande causadora dos problemas que dificultam a nossa vida enquanto pais, né? Porque, assim, brigas entre irmãos, por exemplo, para ver quem que chega primeiro no carro, na porta do carro, quem que vai entrar primeiro, não tem uns negócios assim? Brigou para saber quem que vai apertar o botão do elevador primeiro, para ver quem que vai ficar com o copo vermelho, birras, desobediências, reluta, né? Quando a criança se recusa a fazer alguma tarefinha doméstica que você pediu, enfim. Todas essas questões, elas estão relacionadas a essa falta de integração em função dessa imaturidade. E aí eu sinto te informar, mamãe, papai, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido até que a nossa criança consiga ser uma criança mais integrada. Porque o cérebro ele é considerado completamente maduro lá por volta dos 25 anos. Por isso que infância e adolescência são fases delicadas, são fases em que precisa da nossa supervisão, precisa da nossa condução, precisa da nossa presença ali para ajudar essa criança a fazer essa integração, a aprender como que ela vai amadurecer, né, e se desenvolver de uma forma saudável, tá? Então, assim, por mais que às vezes o seu filho seja esperto, nossa, mas é uma criança acima da média, tem lá suas funções cognitivas precoces já, né? Então, é super precoce, é desenvolvido, está acima, está além, o desempenho dele está além da sua faixa etária, ainda assim é um cérebro imaturo, tá? Então, por mais que em algumas habilidades o seu filho seja maravilhoso, esteja acima da média, não significa que ele já tem um cérebro formado, que ele já tem um cérebro de um adulto ou de uma criança maior do que a idade dele. Então, vamos supor que ele tem lá, com 4 anos ele aprendeu já a ler. Nossa, é superdotado, ele dá altas habilidades, tá? Tudo bem. Mas ele ainda não tem o cérebro de uma criança de 7 anos, que é uma criança que está se alfabetizando, tá? Ele continua sendo imaturo do mesmo jeito. Então, assim, para que o seu filho consiga realizar a integração, vai depender demais das suas práticas educativas e do quanto você vai conseguir ajudar nesse processo diariamente, tá? Diariamente. Então, vamos falar aqui, ó, 2 práticas para ficar mais simples possível, 2 práticas diárias que ajudam na integração do seu filho. Proporcionar à criança experiências de vida o máximo que você puder. E estar presente na vida do seu filho, atenta ao que acontece, para que você possa ajudar ele a se integrar no momento da desordem. A hora que acontece o caos, você está ali, pronta para ajudá-lo. Porque se você perde esses momentos, se você deixa isso passar, a criança às vezes não consegue associar que o que ela precisa é fazer a integração, ela não consegue entender o que está acontecendo com ela, tá? Então, experiência de vida e presença na vida da sua criança, é isso que ela precisa diariamente para que ela consiga desenvolver o cérebro dela de uma forma saudável.
tá?